Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100€. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Eu sinto que com este caso aprendi na prática que ajudar não é só chegar a uma cura. Que ajudar é aceitar aquilo que a pessoa quer naquele momento. Nas perturbações de comportamento alimentar, eu acredito que é possível recuperar, com mais dificuldade ou não, mas que é possível. Apesar disso, eu ajudar as pessoas pode implicar ajudá-las a viver com a doença. E não só a cura, não só a recuperação total. E acho que foi uma aprendizagem de aceitar com paz essa decisão de quem estiver à procura da minha ajuda. O meu nome é Inês Neves Caldas, sou psiquiatra e psicoterapeuta e trabalho em psiquiatria há 8 anos. Esta paciente era uma jovem com cerca de 30 anos e na altura eu trabalhava num hospital de dia e sabíamos que íamos recebê-la. Ela tinha estado 3 meses internada, tinha anorexia nervosa, mas do tipo purgativo, não é tão frequente. Mas o que quer dizer que ela tinha episódios em que induzia ao vómito, em que tomava laxantes e que tinha episódios de compulsão alimentar. Foi um caso muito marcante pela experiência em si, porque eu estava todos os dias com ela, era um regime de hospital-dia, por isso era um contacto muito próximo. Era muito flutuante a forma como ela se apresentava. Tinha momentos em que de facto estava muito motivada, queria muito melhorar, queria muito regressar à vida dela, cumprir os sonhos dela, e depois tinha momentos em que queria morrer, em que escondia medicamentos para tomar, em que se magoava, em que induzia ao vómito. E lembro-me naqueles meses de estar no carro a chegar e nunca saber o que é que ia encontrar. E isso foi difícil na altura de gerir, porque eu sentia que tinha uma relação terapêutica muito próxima, muito, muito forte com ela, mas depois fazia essas coisas sem eu estar à espera e sem ela me contar, sem me dizer. E foi aprender que nesta relação terapêutica de confiança havia partes que não contavam a verdade. E ter que gerir isso, essa frustração, essa insegurança em mim do que é que, se eu sinto que a nossa relação é próxima, porque é que isto está a acontecer, como é que eu não percebo que ela não está a dizer a verdade toda e como é que eu mantenho a esperança. Eu acho que esta pessoa também me marcou porque eu identificava muito com ela. Ela tinha a idade próxima da minha na altura, tinha também toda a vida, não é? Toda a vontade de viver de alguém que não teria esta doença, tinha a formação em psicologia, e é como se eu visse quase fizesse este paralelismo de a minha vida e a dela, mas que são separadas por esta doença. Eu queria muito que ela pudesse quase passar para o lado de cá, pudesse ter essa vida que ela merecia e que ela queria. E por isso também tinha tanta vontade de a ajudar a recuperar desta doença. E para além disso, foi na parte final, foi daquele internamento, houve um momento que ela queria mesmo sair. Estava farta e eu percebia, não é? Teve meses, uma jovem meses internada naquele hospital, depois no hospital de dia, e queria ir para casa. Só que eu e a equipa sabíamos que seria um momento muito mais vulnerável. Se ela fazia tudo aquilo num hospital, o que é que aconteceria em casa? E eu senti aí que se desse alta, que daria sempre, até porque não, era sempre ela a última a escolher, eu estaria a desistir dela. E essa sensação foi muito difícil,
porque eu não queria desistir dela, porque eu via nela a vontade de recuperar e via nela todas as possibilidades de ter a vida que ela queria. Então eu não queria desistir. E com o tempo percebi, porque continuei a apoiá-la fora e em consultas, que a minha função ali era ajudá-la a viver com a doença. E que isso não era igual a desistir. Eu continuo com a minha esperança e continuei, mas ela não se podia sobrepor à vontade daquela pessoa. E que aquele momento era o que ela queria, era viver com a doença, era saber os sinais para ir à urgência, que foi muitas vezes, e eu tive que aceitar que era isso que ela queria. Apesar de ver todo o potencial e de ver toda a forma de ela poder viver o sonho dela. E acho que ao longo dos anos sempre se falou muito e sempre respeitei muito a autodeterminação, mas ali foi onde eu experienciei isso de uma forma mais intensa e mais difícil. Quando ela teve alta, ela foi para casa, que é longe, é noutra cidade, e eu continuei a acompanhá-la em consulta. Só que, tal como ela tinha as flutuações no hospital de dia, também as tinha agora em casa e até mais acentuadas. E por isso houve alturas em que eu não sabia dela, houve outras alturas em que marcava quase sempre num momento mais de urgência, e que isso também foi difícil para mim gerir, porque é difícil tratar alguém quando só se vê no momento de uma grande urgência. E agora, mais recentemente, percebemos que havia mais dificuldades em manter este seguimento à distância e por isso também tentamos articular estas consultas de psiquiatria para alguém perto dela, mas fico sempre também num apoio mais informal e ela sabe que fico disponível para o que for preciso, mas tem mantido fases boas em que consegue cumprir alguns sonhos dela e fases em que a doença está mais intensa e que interrompe e que dá uma pausa na sua vida. Agora que ela está a ser acompanhada por outras pessoas, há sempre um lado meu com medo que estas pessoas não tenham a mesma esperança que eu na recuperação dela, porque sei que não é fácil e por isso tenho esperança que ela esteja bem, que ela esteja bem acompanhada e que mesmo nos momentos mais difíceis tenha alguém que a lembre que é possível recuperar e ter a vida que ela quer. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.